queimar a água, a vi molhar o fogo. Lhe vi crescerem as mãos velando nossos sonhos. Minha mãe foi meu pai, minha voz e meu alimento. Bueno, gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje. Nossa intenção aqui é mostrar para a sociedade que os nossos filhos não são cidadãos de segunda categoria, né? Nós não aguentamos mais ver os nossos filhos virarem estatística. Isso não faz sentido, né? E muitas vezes crianças. Abraçar o filho que ela já ama, né? Que ela continue tendo aquele carinho, todo aquele amor, que ele sinta que ela está do lado dele sempre, e sempre vai estar. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Tá aí a ONG Mães pela Diversidade e a cantora e compositora Su Paz. E a gente começou o programa de hoje com aqueles versos bonitos sobre crescerem as mãos da mãe para velar os nossos sonhos. São versos de Glória Martim e eu sei que muita gente em casa recordou Mercedes Sosa cantando, porque isso é uma canção, uma linda canção, e a Mercedes Sosa a popularizou tremendamente. A Mercedes Sosa, que diga-se de passagem, também é uma referência maternal ou de maternidade, é chamada La Mama, é associada à Pachamama dos indígenas andinos que consideram a Mãe Terra a sua principal divindade. Aí está a referência à maternidade e à mãe que a gente quer trazer no nosso programa de hoje. Por isso, a gente tem o prazer de começar conversando com a Renata e a Rita, da ONG Mães pela Diversidade. Que prazer ter vocês aqui. Bom dia, Demétrio. Obrigada pelo convite. Em nome das Mães pela Diversidade, a gente agradece a oportunidade de fazer esse bate-papo. Fico muito feliz pelo convite e espero que a gente possa acrescentar muitas coisas para todas as pessoas que ainda não nos conhecem, levar a nossa voz, levar o nosso amor pelos nossos filhos a todos. Pois é, quando tu falas nesse ainda não nos conhecem, eu fico pensando que já é um trabalho de muita solidez, de muita estrada, né? O que vocês fazem. E aí estão dois conceitos, um que está muito forte de uma forma mais contemporânea, de um tempo para cá. Nunca se falou tanto em diversidade, né? Sob todos os aspectos. Enfim, em função do gênero, em função da etnia, em função da cultura, de outras formas de identidade, mas também, ao mesmo tempo, cada vez se revê, como sempre foi, essa posição, esse lugar da mãe, da maternidade, né? Deem, por favor, uma breve explicação para aqueles poucos que ainda não conhecem do trabalho da ONG. A que a ONG se dedica, o que ela quer abarcar? Então, Mães pela Diversidade surgiu, nós estamos fazendo 10 anos esse ano, nós somos uma ONG nacional, surgimos como um coletivo, em virtude da onda conservadora, né, que surgiu no Brasil a partir de 2012, 2013, e que nossas filhas e filhos LGBTQIA+, passaram a sofrer muito preconceito. Né? Então, em conversas de mães e pais de pessoas LGBTQIA+, surgiu a ideia, então, de criarmos um movimento Mães pela Diversidade, no intuito de dialogar com a sociedade, levando a informação. Porque a gente acredita que o preconceito é falta de informação. Né? E estamos em 2023, não tem mais cabimento a gente fazer as pessoas sofrerem por conta do preconceito. Pois é, eu fiz um comentário com vocês quando a gente conversava aqui, quando a gente estava se apresentando pessoalmente, né? A gente não ensaia, eu já disse isso muitas vezes para vocês, aqui não se ensaia conversa, bate-papo, enfim. Mas um pouco, claro, a gente conversa um pouquinho antes, né? Já começa antes aqui a curtição do encontro. E eu dizia para vocês que quando a gente fala em mães,
Se eu fizesse aqui uma matéria, se esse fosse um programa jornalístico, e a gente fizesse uma matéria sobre a maternidade, sobre a mãe, talvez a gente falasse nas mães artistas, talvez a gente falasse na jornada de trabalho das mães, algo focado na posição, na condição dessas mulheres hoje. Mas aqui tem algo interessante, porque o grande foco, o grande cuidado, a grande atenção dessa ONG são os filhos. Eu não sei se alguém poderia pensar em algo mais maternal do que isso, mas, na verdade, a ONG pretende garantir os direitos, a inclusão, o acolhimento dos filhos LGBTQIA+. Né? É por aí ou eu que estou fantasiando aqui? Assim, o intuito da ONG, na verdade, é acolher pais e mães de pessoas LGBTs, né? Porque muitas vezes, por causa da sociedade em si, a gente fica meio perdida, né? Aquela coisa, fulano é assim porque tu não soube criar, né? Então a carga cai muito em cima da mãe, né? Então a gente fica perdida. Então a nossa intenção é acolher essa mãe, dar a ela o carinho, a atenção, explicar a ela que não é isso, que essa pessoa nasceu assim, né? Então a nossa intenção, na verdade, é orientar essa família para que ela possa sim abraçar o filho que ela já ama, né? Que ela continue tendo aquele carinho, todo aquele amor, que ele sinta que ela está do lado dele sempre e sempre vai estar, né? Nossos filhos são o que de mais importante nós temos, né? Então a nossa intenção, sim, claro que também é brigar por eles, é estar ao lado deles sempre, né? Mas sobretudo a gente quer preparar essas mães, esses pais para entenderem os seus filhos. Eu costumo dizer que o Mães pela Diversidade é uma grande rede de afeto. Porque primeiro é isso, né? A mãe chega sofrendo muitas vezes por preconceito do seu próprio companheiro, por não entender, porque a situação... Mas pensa, uma criança aos 7 anos, quando é chamada de viado na escola, ela não sabe o que é aquilo, mas ela sabe que aquilo é ruim. A mãe dessa criança também sofre, porque vê essa criança não ser convidada para participar das festas dos amigos, porque essa criança é isolada da convivência, como se ela tivesse algum problema, né? E ela não sabe, mas ela sofre. Então a gente precisa conversar com essas mães para que as crianças parem de sofrer. Esse é o intuito. Nós levamos o afeto, o acolhimento, a informação para que essa mãe entenda que quem está errada é a sociedade e não os seus filhos. É interessante quando a Rita diz eles são assim, essa pessoa é assim. E tem uma questão que essa frase dela, que é definitiva, carrega, que é: elas podem ser assim, não há nada que indique que elas não devam ser assim. E aí eu queria te fazer uma provocação, fazer a vocês duas uma provocação, que é: eu entendo a ideia de levar informação para que esse preconceito deixe de existir, idealmente, né? Ou pelo menos ir combatendo ele. Mas quando tu fala na onda conservadora destes últimos anos, também existem aquelas pessoas para as quais a questão não é só de informação, né? Também existe algo político extremamente mal intencionado com relação a essa falta de inclusão, a essa questão de solução das coisas pela violência, pela opressão de alguma forma, né? E aí a ONG tem que ser a rede do afeto, sem dúvida, em que os nós da rede são feitos pelo afeto, mas ela tem que ser de briga também, né? Sim, nós costumamos dizer, nós somos políticas, né? Suprapartidárias, nós somos políticas, porque a nossa intenção é quê? É mostrar para a sociedade que os nossos filhos não são cidadãos de segunda categoria, né? Nós não aguentamos mais ver os nossos filhos virarem estatística, isso não faz sentido, né? E muitas vezes crianças, né? Porque as pessoas têm que entender que quando a gente fala de orientação sexual, identidade de gênero, nós não estamos falando de sexo. Uma criança não faz sexo, mas ela já percebe a sua identidade de gênero. E isso confunde muitas pessoas, porque orientação sexual vai vir depois. A orientação sexual já nasce com você, vai aparecer na puberdade. E a identidade de gênero é como você se percebe.
Né? A orientação sexual tem a ver com o que você vai com quem você vai se relacionar, mas a identidade de gênero já é como a criança se sente. Então essa onda conservadora se apegou num conceito de ideologia de gênero como se fosse uma coisa a ser ensinada. Nós entendemos que é uma condição a partir de estudos, a partir da vivência, a partir da escuta com várias outras mães, né? Mães em situação de sofrimento porque a sua criança não se identifica com o gênero que foi designado ao nascer. Então, nos cabe o quê? É levar a informação para que ela entenda, para que ela perceba, ajuda, se realmente aquela criança tem essa condição. Né? Hoje em dia já existem vários recursos, né? Na medicina, na psicologia e nas ciências sociais. A gente precisa devolver essas crianças à humanidade. A diversidade não é errada, é o preconceito que é. Sem dúvida. Agora, quando tu falas nas áreas que estão envolvidas nessas grandes questões, que são grandes questões que hoje têm que ser entendidas também, na minha opinião, como tu disseste, como questões políticas de uma maneira muito intensa, essa coisa do cultural para lá e o político para cá, cada vez está ficando mais claro que não é assim, né, que não funciona assim. E aí tu falas nessas várias áreas, e eu fiquei pensando, quem compõe essa rede, ou quem compõe a ONG, né? As pessoas que militam ali diretamente na ONG, tem de tudo, tem gente de toda procedência, tem uma maioria de mulheres, tem uma maioria de determinadas profissões. Falem um pouco desse retrato da Mães pela Diversidade. Assim. Então, nós temos mães de todas as profissões. Né? Nós temos mães de todas as etnias, nós temos mães de todo nível econômico, né? Porque o que nos une é muito mais que isso, né? Não é o dinheiro, não é a classe social, não é a cor, não é a religião, não é o partido, né? O que nos une são os nossos filhos. É a luta para que eles tenham uma vida melhor, uma vida digna, para que eles sejam respeitados, né? Então, temos psicólogas, temos advogadas, temos mães do lar, né? Temos mães de todas, temos médicas, temos mães de todas as profissões. Pois é, que interessante. Eu quero fazer uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta da qual vocês vão gostar, porque talvez aponte para questões que vocês não querem apontar dentro do trabalho da ONG. Mas lá no início, lá naquela poesia, naquele pedacinho de poesia que eu disse, aquela autora diz, minha mãe foi meu pai, minha voz e meu alimento. As configurações das famílias, a configuração das famílias no Brasil, de muito tempo para cá, é cada vez mais feminina. E isso é um dado, né? Isso é tremendamente estatístico. Assim. A ausência de figura paterna, ou pelo menos essa figura paterna vai ser suprida de alguma outra forma, provavelmente, mas a presença das avós junto com as mães e tal. Vocês têm uma dificuldade maior e uma militância maior sobre o preconceito, sobre a atuação dos homens? Aí está um enfrentamento mais difícil, mais frequente? Sim, muito pertinente a tua pergunta, Demetria, até porque assim, todo mundo chega assim, mas por que Mães pela Diversidade? Não tem pais? Tem pais, sim. Acontece que a gente parte do princípio do feminismo universal. Se pais inclui mães e pais, mães também inclui mães e pais. Porque nós somos a maioria mulheres, até porque nós somos consideradas mães atípicas em virtude do preconceito, apesar de não ter nada de errado com os nossos filhos. E numa maternidade atípica, o homem é o primeiro a ir embora. No primeiro problema, ele vai embora. Normalmente é isso que acontece. Então, nós temos essa configuração de sermos a maioria mulheres e precisamos, sim, abrir esse diálogo, porque a gente vive num mundo plural, como tu mesmo falaste. Né? A gente vive cada vez num mundo mais plural, mais diverso, e está tudo certo. Né? Porque eu acho que a gente perdeu a capacidade de dialogar com as diferenças. E o nosso trabalho quer resgatar isso. A gente precisa entender o que é diferente, a gente precisa respeitar. Tu pode não aceitar, tu pode não querer, mas não tem isso. As pessoas dizem, eu não quero ter um filho gay. Gente, qual é o problema de ter um filho LGBTQIA+. É uma criança, é o teu filho, como qualquer outra criança, ela só quer se manifestar, só quer fazer amigos. Né? E muitas vezes, aquilo que eu falei, ela não entende o que está acontecendo com ela, ela sabe que ela é diferente.
né? No momento que ela for descobrir, por que a gente vai fazer da vida dessa criança um momento tão mais difícil do que com as outras, né? Então, acho que parte disso também. E ao final não, durante todo o tempo desse trabalho continuado de vocês, ao mesmo tempo que tem toda essa abrangência, que tem gente de todos os perfis aí dentro, vocês também estão combatendo o patriarcado, né? O ponto de vista patriarcal, esse tipo de opressão. A resposta que tu me desse vai muito nesse sentido. Conta um pouco para as pessoas, até para a gente ir finalizando esse papo, que sempre é mais curto quando é bom assim, do que a gente gostaria. Como é que se dá essa atuação? Qual é a dinâmica? O que vocês fazem na prática de ações, né, dentro da ONG Mães pela Diversidade? Bom, a gente sempre procura, né, como eu te disse, orientar pais e mães, né? A gente dá palestras, né, em qualquer lugar que nos convide, que queira conhecer o nosso trabalho, que queiram conhecer, que queiram ter um entendimento maior, né, sobre o mundo LGBTQIA+, não que esse seja o nosso lugar de fala, que isso é deles, né, mas a gente pode passar o que a gente conhece como mães, né? Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Porque colocam a gente nas caixinhas, né? Esse é o homem, essa é a mulher, e é isso. E o que a gente quer é tirar isso, né? Cada um é cada um, né? E a gente tem que respeitar. Aí está a inclusão pela diversidade, né? Eu vou explicar mais ou menos como funciona, até para as pessoas que estiverem interessadas. Podem acompanhar nossas redes, nosso perfil no Instagram, Mães pela Diversidade, no Facebook. Normalmente nós recebemos mensagens pelas nossas redes. Diariamente recebemos muitas mães que perguntam como é que é o trabalho, porque os nossos perfis são o quê? De informação. A gente leva a informação a respeito do nome social, a gente leva informação a respeito do que fazer para fazer a retificação dos documentos de uma pessoa, de uma criança, de uma pessoa trans. A gente leva informação a respeito das características de cada uma das letras, né, LGBTQIA+. O nosso intuito é o quê? É levar a informação. Então, as nossas redes têm muita gente que nos segue, e aí acaba que é um movimento meio orgânico. Uma conhece a outra, recomenda para a outra. Já viu esse perfil? E aí a gente tem mães, nosso trabalho é totalmente voluntário, mães voluntárias, que ficam respondendo essas mensagens, pegam o contato das mães e encaminham para a gente funciona com coordenações estaduais, encaminham as coordenadoras, e aí cada estado tem o seu grupo de acolhimento, nós vamos acolhendo, inserindo nos grupos, a gente realiza palestras, a gente faz um trabalho muito intenso em escola, porque a gente entende que é na escola que o preconceito se perpetua, a gente precisa rever os preconceitos estruturais na escola. E também damos palestras em empresas, enfim, o intuito é o quê? Levar informação, né, e apresentar um pouco do nosso trabalho. Excelente, excelente. Essa dimensão de educação, né, essa dimensão educadora, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo, por maior que seja a quantidade de pessoas participantes e atingidas, algo comunal, né? Algo próximo, algo com aquele afeto que tu apontaste antes. Eu quero cantar uma música para vocês e, claro, para o pessoal de casa, para nós todos. É uma música muito bonita sobre a maternidade latino-americana, sobre a maternidade indígena, sobre a violência. É uma música triste também, mas ela é muito bonita. Se vocês quiserem ouvir, ela se chama Aja Marcaiquija, uma música de um argentino, Victor Heredia. Vou pegar minha girafinha aqui. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos,
nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Y ya no habrá dolor que pueda conmigo. Indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. A Yamarca y Quilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá. El brillo de sus ojos ya se apagó. Nunca pierdas a tu niña en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo. Indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. A Yamarca y Quilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá. El brillo de sus ojos ya se apagó. Tá aí, a Yamarca e Quilla, a gente agradece muitíssimo a presença de vocês. Enfim, o que vocês quiserem dizer para se despedir das pessoas, fiquem à vontade. Então, nós gostaríamos muito de agradecer o convite, né? Sempre é bom levar informação, né? E pedir para que as pessoas nos procurem, as que querem conhecer mais nosso trabalho, querem ter um pouco mais de informação, nos procurem nas nossas redes sociais. Com certeza a gente vai atender, a gente vai conversar e vai ajudar sempre que possível. Tem a nossa frase, o nosso grito de guerra, diz mais ou menos assim: tira o seu preconceito do caminho, nós vamos passar com o nosso amor. Vem com a gente, vem que com as mães é diferente. Obrigada. Nós que agradecemos, e assim como tu disseste, há de ser. A gente vai fazer aquele breve intervalo de sempre, mas antes, vamos para a nossa cevada de palavra. Mãe, quando eu for grande, vou fazer uma escada tão alta que chegue ao céu, para ir colher estrelas. Encherei os bolsos de estrelas e de cometas, e descerei para reparti-los com os colegas do colégio. Para ti, vou trazer, mãe, a lua cheia, para iluminar a casa sem gastar em luz elétrica. Bueno, gente, a gente retorna então com esse programa de hoje, agora para o outro eito que faltava, que é a conversa que nós vamos ter. E se fosse só conversa, melhor do que isso, conversa com boa música, com a Su Paz. A Su Paz, compositora, cantora. Su, que prazer de ter aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Já estava por horas querendo vir, né? Agora aconteceu, que coisa boa. Conseguimos, né? Isso é legal, porque quando a gente tem que se negociar tanto com os artistas para encaixar as agendas, é porque eles estão com bastante trabalho. E quando são artistas com esse trabalho interessante, com esse trabalho sólido, é muito justo que seja assim, e a gente fica até contente. Que hoje eu não posso, amanhã não posso, ainda bem, estão na estrada e permanentemente na estrada. Fala então um pouquinho dessa estrada. Está aí o Carlos Miller contigo, fazendo esse costado. Como é que é
o início, a arrancada da Supaz? Supaz, hoje, intérprete e compositora, não sei se começou assim. Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Na verdade, eu comecei como várias meninas, né, aqui do Rio Grande do Sul, nesse circuito de festivais infanto-juvenis, rodeios artísticos, né? Minha família sempre foi muito envolvida com a cultura dentro do nosso município, Sapucaia do Sul, sou natural de lá. E acompanhei vários nomes, né, da música gaúcha sendo backing vocal ou interpretando obras em alguns festivais. No Grupo Masbá também participei por 2 anos, com Elton Saldanha. Mas 2018 me estourou a mente e eu disse, não, tenho que criar uma coisa minha, né? O pessoal me conhece com outras obras, né? E as minhas. Então, daí, nessa grande reflexão, começou um trabalho aí de começar a botar as minhas composições para o mundo, começar a gravar. E 2022 me trouxe o Florescida Raiz, que é o meu primeiro trabalho autoral. Tu vê, que ótimo, porque esse laboratório, essa fábrica, esse celeiro, vocês escolham a metáfora que querem usar, que são os festivais, que é o mundo do tradicionalismo. Essa palavra às vezes traz tantas coisas diferentes, mas enfim, falemos do mundo tradicionalista no sentido da veiculação desse tipo de música, do festival. Puxa, quanta gente botou o pé na estrada a partir desse ambiente, a partir desta proposta, né? E quando tu falas em fazer backing do Elton, quando o pessoal conhece a proposta extremamente ousada e séria do Masbá, que a gente já conversou com eles no nosso programa de rádio alguma vez, no nosso Cantos do Sul da Terra do Rádio, a gente vê que tu foste fazendo um passo a passo de sofisticação desse trabalho, né? No canto, nas harmonias, nos vocais, nas coisas. A gente começa um pouco daquele jeito que tu falaste, que todas as meninas e os meninos também começaram nas invernadas aqui e ali, mas tu disseste, não, vou abraçar essa, mesmo antes da composição, vou abraçar esta carreira, né? Como é que foi esse evoluir dessa andada aí? Cada lugar que eu estive com esses nomes, assim, eu considero uma escola, né? Até porque, embora todos bebam de uma vertente universal ali, mas cada um tem sua peculiaridade, né? Quando eu canto com Elton Saldanha, é um tipo de palco que eu faço, né? Quando eu cantava com Masbá, a sofisticação dos vocais me deu muita segurança também na questão vocal. Então, cada cenário é diferente. E isso me tornou a Su que eu sou hoje, né? Bebi de tudo isso daí, misturei tudo, fiz uma gororoba, que nem se diz, e nasceu essa compositora. Claro que eu componho há muitos anos e não tinha coragem de mostrar, ainda me sentia insegura. Olha, eu tenho certeza que as pessoas em casa, como eu, ficaram com fome, deu fome essa gororoba aí, ficaram com vontade de começar a escutar do que ela está falando. Eu vou te pedir para apresentar alguma coisa, mas antes eu te comentaria, a gente pode até seguir falando disso depois, mas antes eu te comentaria que esse pudor a respeito do que a gente escreve, do que a gente produz, para mim, pessoalmente, me parece muito bom. Me parece muito importante. Porque o fato de haver tanto ambiente para se fazer música, para se compor, para se tocar, não deve fazer com que a gente ache que isso é assim, né? Sair, olha, vou para cima do palco, vou para o estúdio de gravação, quero tal e tal reconhecimento. Esse é o risco que a gente corre, sobretudo lá, jovenzinho, começando. Então, esse pudor de achar, agora está maduro e eu vou soltar, eu acho muito correto, muito bonito e muito artístico. Quer soltar alguma aí para nós, falando nisso? Quero. Essa música, que tá ali no iniciozinho ali de quando eu comecei a escrever, compor, ela foi feita no primeiro peitaço da composição regional, que é um festival feito para mulheres, idealizado pela Shanna Miller, e é uma composição minha, com a Charlize Bandeira e com a Sandra Goulart. Então, é fruto de um festival de mulheres. Excelente, vamos lá.
sucinta, que forte te mostra o norte. Muitos os cantos te encantam e cantam como te proclamam. Feito que nasce, padece e cresce na fonte que te criou. Sonhador, o Deus ou deusa, teu ventre concebeu, mesmo que seja teu. O mundo percebeu o que na terra plantou, o que na terra plantou. Pra procriar e criar, depois morrer e ainda ser seu lar. Ao renascer nos teus genes e ser tão forte como esses, prece nas almas silentes, na marca do tempo a voz ecoou. Sonhador, o Deus ou deusa, teu ventre concebeu, mesmo que seja teu. O mundo percebeu o que na terra plantou, o que na terra plantou. Sonhador, o Deus ou deusa, teu ventre concebeu, mesmo que seja teu. O mundo percebeu o que na terra plantou, o que na terra plantou. Que bonito. Esse ventre, esse resultado de plantio, essa gestação, essa geração, estão aqui no título do CD. Deixa eu mostrar o CD para o pessoal aqui. Florescida Raiz, Su Paz. Estamos falando em fruto, em flor, em raiz, enfim. Isso estava nessa canção e isso está na tua vida, né? Como é que é essa história hoje que a gente anda às voltas com o tema maternidade? Tivemos uma belíssima entrevista sobre isso há pouco com a ONG Mães pela Diversidade. Como é que é essa coisa da maternidade, da Su Paz? Como é que entra esse gestar da compositora com o gestar da vida mesmo? Eu sempre cito, né, que uma das grandes mudanças da minha vida foi me tornar mãe, né? Então, a minha composição está muito ligada a isso. Porque as mulheres sabem, né, que o mundo se vê de outra maneira depois que a gente se torna mãe. E floresceu tudo junto, né? E, inclusive, minha filha tem uma música gravada comigo agora, chamada Madre Hija. E Madre e hija ou Madre Hija? Madre e Hija. E ela me ajudou muito na questão de eu conseguir colocar para o mundo o meu trabalho. Que ótimo. Deixa eu aproveitar aqui e já fazer essa divulgação dessa nova artista surgindo aí, a Isadora, né? É Isadora Paz. Isadora Paz. Desde o dia em que te
hija somos todas, por la vida inteira. Madre e hija somos todas, por la vida inteira. Eu tenho uma provocação no ouvido muito legal com o nome Su Paz, por ter seguido e admirado e conhecido muito a Suma Paz, que era uma grande cantora argentina, faleceu em 2009. E é interessante, né, porque para ti é uma coisa natural, mas também é uma opção a tua representação da América Espanhola, né, no teu jeito, no teu atuendo, como se diz em castelhano, assim como uma citação de ancestralidade indígena, que eu não sei se está na tua genética, mas enfim, a ancestralidade indígena é muito mais do que isso. Como é que funciona isso? Olha o nome da canção, Madre e Hija, né? O espanhol aí no meio, a coisa hispano-americana e a coisa indígena. Como é que tu abraçaste esse caminho ou ele te abraçou? Fala um pouco disso. Eu acho que sempre esteve presente, né, nos pequenos detalhes da minha criação. Sempre fui uma pessoa envolvida com música dentro de casa, meus pais me ensinaram isso. E essa ancestralidade também esteve junto da música desde sempre. Eu tenho uma família que, por lado paterno, vem da fronteira, né, de Bagé, e pelo lado materno de São Borja, Missões. Tudo isso se misturou, né? Escutava Mercedes Sosa em casa, escutava Teresa Parodi, Atahualpa e tantos outros, Itarossa. Então, não tinha como não ser assim, né? A minha família gosta, acabei me vendo cantando e cantarolando essas coisas desde muito pequena. E conhecendo mais a fundo toda a história e todos os afluentes da América Latina, acabei, de fato, me apaixonando, né? Então, trouxe isso para a minha identidade e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é cantar música latino-americana. Vamos usar aquela expressão da qual a gente gosta tanto, que está aqui na plaquinha na frente do bolicho, né? Que é cantora e compositora do sul da terra, né? Do sul da terra, dessa região comum, dessa região toda nossa, e que a gente tem que descobrir, não necessariamente abraçar esses temas para cantá-los, mas escutá-los, sentir os poetas e as poetas como nossos também. Por exemplo, o Carlos Miller mostrou uma manha hispano-americana muito legal nesse arranjo. Eu sei que tem muito músico escutando, sempre me dá um retorno, porque circulam muitos músicos interessantes por aqui. E eu não sei se o arranjo é teu, mas tu fizeste uma passada pelo candombe, que tu volta para ele depois, e depois por todos os parentes, todos os primos ali, uma coisa mais de uma milonga urbana, cidadã, como a gente chama, ciudadana, que aqui tá na moda chamar de milongão, daqui a pouco meio rasguido doble, tudo isso que é extremamente próximo, né? Esses ritmos têm as mesmas bases e entraram aí fazendo um caldo que é para identificar esse pedaço de continente mesmo, né? Realmente muito legal, muito legal. Tu falas em referências como Teresa Parodi e Mercedes Sosa, maravilhosas, enormes. Claro que mundialmente Mercedes Sosa é um nome que vai mais longe, mas Mercedes Sosa não compõe. E assim como aqui, nos outros países também um movimento crescente de valorizar a composição feminina. Tu falaste no Peitaço, tu mostraste a tua composição. Fala um pouquinho disso. Eu tenho vários nomes assim a citar. Eu procuro sempre escutar muitas mulheres. Beber muito dessa vertente, porque é o que me sustenta. Eu sempre falo, um dos pilares do meu canto é a mulher, né? É a mulher, é a cultura e é a latinidade. E então eu tenho que ter conhecimento disso, né? Ir atrás de referências. Mas em questão de composição, a minha amada Violeta Parra, né? Eu sou apaixonada pelo trabalho dela, mas estou sempre me munindo assim de um acervo para ser escutado, para eu ter referências e também ter uma escola mais firmada sobre o assunto e também ajudar as próximas,
Porque eu já estou num meio caminho ali de geração. Tem pessoas que serviram de escola aqui no Rio Grande do Sul, como Oristela Alves, Fátima Jimenez, Loma, Marlene Pastro, que também é uma exímia compositora, inclusive é a nossa maior referência no Rio Grande do Sul. E eu já vim ali depois, tem mais uma geração, Deixando a Miller, Juliana Spanevelo, mais um monte de nomes. E eu sou aquela que estou no meio do caminho, e já tem outras mais jovens, mas que eu também quero, em algum momento, poder contribuir, principalmente no lado da composição, porque nós temos pouquíssimas compositoras aqui no Rio Grande do Sul, e as que nós temos não são divulgadas, não têm os seus trabalhos ainda, né, ouvidos por muitas pessoas, porque criou-se um cenário muito masculino. E eu não quero falar mal disso, mas eu também entendo que nós temos que achar alguma maneira de driblar esse problema que nós temos, né? Porque se enxerga a mulher muito como intérprete no Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida. Mas como compositora ainda não. Nos festivais nativistas, por exemplo, nós vemos muitos nomes masculinos, pouquíssimos femininos, né? Pois é, e tu diz que tu queres contribuir com essa formação, né? Formação de compositoras, de cantoras, com essa perspectiva nova e mais protagônica, né? E tu fazes isso, né? Tu fazes isso quando as meninas que estão começando daquele jeito que tu descreveste, conhecem o teu disco, vem a tua divulgação, vem a tua trajetória, isso vai se tornando natural, né? Vai se tornando natural que aquela mulher gaúcha componha, conte as suas coisas, ou se aproprie dos clássicos que já eram masculinos e cante da sua forma, da sua maneira. Isso é muito bonito. O que mais tu gostarias de mostrar para nós agora? Então, falando de composição e de parcerias também e de referências, tem uma grande amiga que é a Clarissa Ferreira, que é um grande expoente da nossa cultura aqui. Sem dúvida. E a primeira, na verdade, composição que eu escrevi falando de mulher, eu queria mostrar para uma mulher, para fazer a melodia. E eu mostrei para a Clary, e ela fez comigo Flor de Pedra. Excelente, vamos lá. Nasço flor, me torno pedra, exigência de ser forte. Não há sul e não há norte que destine minhas ideias. Nessa terra de senhores, planto e colho, recomeço. Vai e vem de uma história que sempre remarca o preço. Já nasci no contratempo da costela do Adão. Não bradaram liberdade, fui escrava da opressão. Pari um povo retumbante que gritava por fogo, padeci aos olhos dele. Voltei das brasas a lutar de novo. Quis um dia o silêncio, pra no peito um descanso, mas a paz eu não alcanço se a palavra eu não gastar. Talvez é o que me resta no paradeiro do mundo, calar meu choro profundo e o meu direito clamar. Já nasci no contratempo da costela do Adão. Não
fogo, padeci aos olhos dele. Voltei das brasas a lutar de novo. Brotei do ventre da pampa, fiz minha pátria em toda a terra. Não resumi minha guerra aí na larga distância. Sobrevivo na tal circunstância, sou do tipo que não anda só. Junto os meus cacos assopro pó. Muito tenho que andar, pois renasço a cada manhã, e como o grito dos tarrãs, estou presente, não vou me calar. Estou presente, não vou me calar. Estou presente, não vou me calar. Muito, muito bonito, muito bonito. Tem alguns jogos muito legais como isso, de Também Brotei do Ventre da Pampa, que é sensacional, que é, afinal de contas, só vocês, Omarada, acham que brotaram do ventre da Pampa, claramente, muito bom. Eu fiquei pensando que em algum momento alguém vai te dizer assim, toca aquela do fogo, da brasa, da costela. Já estão pensando num assado, chiando, pingando em cima da brasa. Não, é a costela do Já Adão. vamos falar de outra costela, Vamos né? falar de outra costela. Que negócio é esse de costela do Adão? Carlos, mais uma vez, com uma citação, um uso muito legal do violão hispano-americano, né? Da cueca, um pouco da samba carpeira ali naquela pegada no final ali. Realmente muito bonito. Flor de Pedra dá uma ideia de um contraste e tanto, né? Não deve ser fácil levar esse contraste cotidianamente aí, vida fora. Não é fácil, mas, né, a gente renasce a cada dia, como o grito dos tarrãs. Como o grito dos tarrãs, como essa metáfora bonita do fogo também. A gente que fala tanto em fogo aqui, né? E o fogo tem aquela coisa que... Eu sempre dizia isso no rádio, que a cada dia ele é novo, mas é o mesmo de ontem, porque a gente só sopra, coloca as raminhas ali, e ele é o de sempre, mas ele é o novo, inclusive com o sopro da gente, né? É assim que funciona a cultura, é assim que funciona a cultura popular, é assim que funciona o ponto de vista feminino nesse pedaço do sul da terra. Muito legal, muito Obrigada. legal. E eu, quando tu falasse agora numa personagem que ao mesmo tempo é uma grande compositora, uma grande intérprete, uma grande lutadora, Violeta Parra. Como é que tu chega na Violeta? O que tu gostas dela? O que ela diz para ti? Veio através da Mercedes, né? Essa grande voz que é quem começa na música nativista, né? Na música do sul do mundo, não tem como não escutar a Mercedes Sosa em algum momento da vida, né? Quando eu conheci a obra da Mercedes, fui atrás das compositores e a que me chamou a atenção foi Violeta, né? Fui atrás da história dela, então, e daí quando eu vi que ela era compositora, que ela era cantora, que ela era ativista, que ela era ceramista, que ela era maravilhosa, daí não teve também. Tem uma música que eu gosto muito dela, que eu tenho um trabalho nas plataformas, que é La Jardineira. La Jardineira. E me toca profundamente a simplicidade dos versos e também a profundidade, né, que só ela conseguia colocar. Que lembrança, que bela alusão para um dia como hoje, em que nós falamos do que estivemos falando aqui. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra.
Esses é só o início da linda e longa poesia do Nicanor Parra, irmão dela, em homenagem a ela. A gente fica muito contente com esse papo, com essa primeiro encontro aqui, essa primeira conversa e essa mostra de bela música. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Se em breve estivermos de novo, que bom, e de novo. Como eu tinha falado, demorou um pouquinho, mas que bom que aconteceu agora. E poder trazer o meu trabalho é uma satisfação imensa. Tu sabe que, colocando todo esse assunto aí que nós falamos, toda essa conversa, ser mulher não é fácil. No Rio Grande do Sul não é fácil mesmo, né? Dentro desse cenário que eu trilho, que é a música nativista, é o canto latino-americano. E cada oportunidade que a gente recebe, a gente fica muito grata mesmo. Então, estar aqui hoje colocando meu trabalho para tantas pessoas escutarem, terem acesso, falando de mulher, falando de cultura, me deixa muito feliz. Gratos nós por esse aporte tão bonito teu. Obrigado também, Carlos Miller, da mesma maneira, um belo trabalho. Florescida Raiz. É flor, é raiz e é jardineira também. Tem que ser a raiz, tem que ser o fruto e a flor e ainda cuidar desse jardim. Realmente não é pouca coisa. Bueno, gente, a gente vai ficar por aqui. E vocês sabem, nós vamos ficar com essa jardineira cantando aqui para encerrar nosso programa, mas nós nos estamos vendo até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré rosas de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo era poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me alimenté las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me